Você já sentiu que precisa ser a mulher que resolve tudo? A que cuida da família, dos filhos, do marido, dos amigos, a que tem as responsabilidades do seu trabalho, os afazeres de casa, os cuidados com o corpo, né? Muitas vezes voltados para um padrão de beleza que são irreais e você precisa ser perfeita sempre, você nunca pode falhar. E só de pensar em errar já vem muitos pensamentos de não ser boa o suficiente, pensamentos voltados para o fracasso e pensar em descansar então, tá fora de cogitação. Porque se eu descanso, eu me sinto culpada. Se você já pensou isso ou já se sentiu assim, talvez você esteja vivenciando a síndrome da Mulher Maravilha. Quer entender do que eu tô falando? Fique comigo até o final desse vídeo. Vamos juntas? A Mulher Maravilha é um ícone da cultura pop e foi criada em 1941. A Mulher Maravilha é um ícone da cultura pop e foi criada em 1941. Ela é um símbolo de força, de determinação, de empoderamento feminino e principalmente a personagem ela tinha altas habilidades no sentido de habilidades sobre-humanas, né? Por isso que ela era considerada uma super heroína. Então ela foi muito importante para esse período histórico e é até hoje por conta do papel feminino na sociedade, né? Ela foi uma ali das pioneiras nessa representatividade feminina. O que eu quero deixar com este vídeo e a mensagem principal é que a Mulher Maravilha, ela é uma personagem, né? Ela tem essas forças inabaláveis, inatingíveis. Nós, meras mortais, nós mulheres reais, nós temos as nossas vulnerabilidades, né? Que muitas vezes essas vulnerabilidades, elas não são mostradas tanto assim nas histórias, né? Hoje começou-se um movimento, né? Mas ainda é algo superficial de mostrar também os super-heróis, as super-heroínas com as suas vulnerabilidades. Então, basicamente, a síndrome da Mulher Maravilha é aquela mulher que não se permite ser vulnerável e que tem que fazer tudo com perfeição. Tem que dar conta de tudo, de todos e de todas as áreas da sua vida com perfeição. Será que isso é possível? Será que é possível ser perfeita? Porque quando a gente fala em perfeição, a gente não está falando de algo humano. Ser humano é errar. Ser humano é errar e aprender com o seu erro. Nós estamos errando desde o primeiro dia de nossas vidas. Para começarmos a andar, nós tivemos que cair, tivemos que falhar, para a gente conseguir pegar algum objeto como uma colher ou algo do tipo. Quantas vezes a gente errou para a gente conseguir fazer esses meros movimentos que hoje são considerados como algo natural. Então, errar faz parte do processo evolutivo de todos nós seres humanos. O que acontece é que nós mulheres sofremos com uma pressão social por detrás de tudo isso, né? Então a síndrome da Mulher Maravilha, ela vem muitas vezes para sobrecarregar a mulher, né? Ter essa visão de guerreira inabalável, de que dá conta de tudo, de que está disponível o tempo todo para os outros, mas e para ela? Eu fazia um exercício com as minhas pacientes que era o seguinte, para elas pensarem em 5 pessoas mais importantes da vida delas. E elas enumeravam, né? Colocavam, meu marido, meu filho, meu pai, minha mãe. E aí quando você olhava para essa lista, não tinha a figura principal da vida dela, que era ela mesma. Então ela não conseguia se enxergar como prioridade na própria vida. Parece egoísmo eu falando desse jeito, né? De que você tem que ser prioridade na sua vida.
Mas lembra, não sei se você já andou de avião alguma vez, mas quando você entra num avião, você recebe algumas coordenações, né? Algumas ordens para que caso aconteça alguma coisa, um incidente, você consiga agir da melhor maneira possível. E algo que é falado bastante é sobre a máscara de oxigênio. Caso aconteça alguma coisa com o avião, primeiro coloque a máscara de oxigênio em você e depois coloque a máscara de oxigênio nas demais pessoas que estão ali ao seu lado. Porque pensa, se está acontecendo algum incidente ou algo do tipo e você já tentar ajudar os outros, você vai morrer. Os outros vão sobreviver, mas você vai morrer, digamos assim. E é isso que acontece na nossa vida. Esse morrer a gente pode trazer, né, desse fato do avião, a gente pode trazer no sentido psicológico de adoecimento mental. Quantas mulheres passam por questões de exaustão emocional por conta desses padrões de comportamento, dessas crenças de que tudo tá perfeito, tem que ser do jeito que elas querem, do jeito que elas planejam. A dificuldade de muitas vezes pedir um auxílio, uma ajuda, porque se pedir um auxílio ou uma ajuda já é considerado como um sinal de fraqueza e aí vem a culpa. Só que enquanto você não começa a olhar para si mesma com mais carinho, fica muito mais difícil de você cultivar boas relações ao longo da sua vida. Porque pensa, você é exausta, cansada, depois de um dia com tantas tarefas, você ainda tem que estar linda, né? Porque nós mulheres temos que estar bem arrumadas, lindas, ainda sorrir, né? Mascarar o que está sentindo e ser útil ali para as pessoas ao nosso redor. E muitas vezes a gente não tá com essa certa disposição. Então, muitas mulheres se sentem cansadas, exaustas, com aquela dor de cabeça que não passa, com uma tristeza, um vazio sem fim. E a gente acaba desenvolvendo muitos comportamentos por conta disso. É um comprar em excesso e você não sabe por que você está fazendo isso. É um comer em excesso que a gente chama de fome emocional, né? Uma linguagem menos científica dentro da psicologia, mas só para você entender. Muitas vezes não é uma compulsão alimentar, mas pode se desenvolver também, porque é como se a gente estivesse ali escondendo e camuflando as nossas emoções, porque não conseguimos lidar com tudo, né? E quanto mais a gente mente para nós mesmas de que tá tudo bem, mais a gente se afunda num aprisionamento emocional. E para romper com a síndrome da Mulher Maravilha, é importante que você siga essas dicas. Primeiro de tudo, abrace a sua imperfeição. Sim, você não vai ser perfeita, eu não sou, ninguém é. E ninguém nunca vai ser. É que muitas vezes vendem isso para nós, como eu já falei em alguns outros vídeos aqui do canal. A imagem da mulher perfeita. Não existe, isso é papo furado. É mais para você ficar presa numa questão de alienação mental mesmo, né? De você sempre ir em busca dessa perfeição que no final ela não existe e não vai existir, né? Questão de perfeição deixa com a Mulher Maravilha. Você não é a Mulher Maravilha. Você é uma mulher real, certo? Então comece a entender que você não precisa fazer tudo de qualquer jeito também, porque a gente às vezes vai de um extremo ao outro. Não é isso. Não tô falando, nossa, faça tudo de qualquer jeito. Não, faça tudo o que você tiver para fazer, só que dentro das suas condições, né? Dentro das suas vulnerabilidades, dos seus limites, seja suficientemente boa, não perfeita. Outro ponto também é estabeleça limites saudáveis na sua vida, porque muitas vezes a gente quer dar conta de tudo, porque tudo é muito importante, né? E de fato é importante, né? É importante para muitas mulheres terem uma carreira, terem filhos, um relacionamento, terem um bom relacionamento com a família, com amigos e por aí vai.
Só que vai chegar um determinado momento na nossa vida que às vezes a gente vai estar mais voltado para relacionamento. Às vezes a gente vai estar mais voltado ali para a educação dos filhos, para o lado profissional, para os estudos. Às vezes a gente não vai ser 100% em todas as áreas da nossa vida. E tá tudo bem, ninguém é assim, né? Tá tudo bem, né? O importante, repito, do exemplo anterior que eu dei, é você ser suficientemente boa, né? E aí estabelecer limites entra nisso. É importante que você aprenda a dizer não, né? Quando você diz não para alguém, você está dizendo sim para si mesma, né? E quantas vezes os seus desejos, as suas vontades ficaram de lado porque ou você queria agradar alguém, ou você estava com medo de falar não e a pessoa interpretar de uma maneira grosseira, ou de você ficar com medo dessa pessoa não gostar mais de você decepcionar, né? Só que é importante a gente ter esse movimento, porque o não, ele liberta, e o sim excessivo, eu digo, ele aprisiona, né? E o que eu quero propor com esse vídeo não é aprisionamento, pelo contrário, é liberdade emocional. E o próximo passo que entra em estabelecer limites, muitas vezes é você delegar tarefas, né? É muito importante isso, delegar tarefas dentro de casa, porque muitas mulheres ficam aprisionadas, né, dentro da própria casa, né, com as tarefas domésticas e tudo mais. Eu sei que aqui a gente entra, né, muitas vezes em crenças, né, de que é a mulher que tem que dar conta de tudo dentro de casa, dos filhos, enfim, né? Só que as coisas foram mudando, né? É importante a gente ensinar os nossos filhos a terem autonomia, né? E a gente começa com pequenas atividades durante o dia a dia. Isso vai ajudar no desenvolvimento dos seus filhos, das pessoas que moram com você, e também vai te desafogar de todas essas questões e pressões que você carrega dentro de si. E quando você delega algo, entenda, não vai ser do jeito que você gostaria que fosse. Por mais que você explique, desenhe para essa pessoa, cada um vai ter o seu jeito de fazer o que tem que ser feito. E é importante que você respeite isso, porque aí a gente entra na outra questão. Tem que ser perfeito, tem que ser do jeito que eu quero. Só que não é bem assim, né? A gente tem que ter esse equilíbrio, porque pensa, se toda vez que o outro vai fazer alguma coisa para mim, eu corrijo ele e falo que não está bom do jeito que eu gostaria, essa pessoa vai acabar desanimando e não vai fazer, né? Então é aceitar também a limitação do outro, né? Para que ele continue nos ajudando de alguma forma. Muito importante isso. Outro ponto também é se perguntar qual foi a última vez que eu cuidei de mim, que eu me permiti, nem que fosse ter um banho demorado, que eu me permiti ficar em silêncio por alguns minutos, que eu me permiti caminhar por algum lugar, conhecer coisas novas, conversar sobre outros assuntos, ver alguma coisa ou ler algo que há muito tempo eu não via. Qual foi a última vez que de fato eu cuidei de mim? Né? É importante esse autocuidado. E autocuidado aqui, muitas vezes, a gente pensa que é só a questão do físico, né? Vou cuidar do meu físico, fazer uma skincare ou algo do tipo. E não, o autocuidado tá também nos passos anteriores, né? De estabelecer limites, de pedir ajuda, de tentar não ser perfeita, né? É abraçar as suas imperfeições e principalmente se ajudar, ser a sua melhor amiga. E se tiver muito difícil para você conseguir fazer tudo isso sozinha, não hesite em buscar uma ajuda psicológica, né? Eu sou Yara Castro, psicóloga de mulheres. Não me apresentei no começo do vídeo, mas deixei agora para o final para você entender qual é o meu papel. O meu papel aqui é como psicóloga e promotora da saúde mental e de mulheres reais. Esse é o meu movimento, cuidar de mulheres
reais, porque todas nós somos reais, só que vendem pra gente o tempo todo que a gente tem que ser como uma Mulher Maravilha. E eu acho isso muito injusto. Nós merecemos ter uma vida de qualidade, relacionamentos saudáveis, e para isso a gente precisa, começar aqui. Começando aqui, a gente muda as nossas atitudes. Então espero que você tenha gostado desse vídeo, já curta, já se inscreve aqui no canal, que eu sempre trago aqui vídeos sobre autoconhecimento, autoestima, vídeos um pouco polêmicos, né, sobre questões de padrões sociais. Então se você já se identificou com isso, também tem um link aqui embaixo que direciona para uma conversa comigo diretamente no WhatsApp. Então, se você quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, como funciona a psicoterapia, eu estou aqui à disposição, certo? Um grande beijo da sua psi, Yara!